Erling Haaland parece ter se tornado um problema. E tudo isso simplesmente por fazer o que tem que ser feito. Parece irônico, né? Mas não é. Mesmo sendo um dos jogadores mais dominantes da história recente do futebol, a discussão sobre Erling Haaland sempre parece ter um asterisco. E isso porque, bom, Haaland só marca gols. E mesmo quebrando recordes, redefinindo estatísticas e acumulando números absurdos, mesmo tão jovem na sua carreira, tudo isso nunca parece suficiente. Ele nunca é unanimidade, nunca é completo, nunca é celebrado muitas vezes como deveria. E mesmo fazendo exatamente aquilo que o futebol pede, olhar para Haaland sempre fica uma sensação de que falta alguma coisa. Mas talvez o problema não esteja em Haaland, já que ele faz o que ele precisa fazer. Mas talvez a forma com que a função do camisa 9 evoluiu torna tudo o que Haaland faz menos especial. Quando falamos de Erling Haaland, parece existir uma confusão muito recorrente. E muito se confunde uma participação frequente e muito plástica com o impacto real que ele tem dentro do jogo. Jogadores como Benzema, como Luis Suárez e como Harry Kane nos fizeram enxergar de que um camisa 9 pode influenciar o jogo além dos gols. Mas a questão é que Haaland não se encaixa nesse arquétipo de 9 criador. Ele não está com a bola o tempo todo, não organiza o jogo, não participa da circulação ofensiva como um camisa 10 ou um falso 9. Mas durante todo o jogo ele parece esperar. E é justamente aqui que entra talvez a genialidade dele. Mesmo sem a bola nos pés, ele consegue ser um perigo constante para a defesa adversária. E mesmo tendo 1,95 m de altura, ele é extremamente explosivo, extremamente rápido. E por isso as suas corridas por trás da defesa normalmente são muito letais. E é exatamente por isso que mesmo participando pouco do jogo, ele consegue influenciar o mesmo. Afinal, Haaland é um finalizador de jogadas. Sendo assim, ele não precisa estar o tempo todo participando do jogo. E mesmo sem muitos toques na bola, ele ainda assim consegue ser uma ameaça constante. E fica claro de que ele entendeu uma coisa de que muitas pessoas ainda não entenderam sobre ele. De que ele não é o jogador mais plástico, nem o mais habilidoso, mas ele compensa tudo isso em muita velocidade, em muita explosão e principalmente numa finalização de altíssimo nível. E talvez o que mais incomode sobre ele é que o jogo dele não é sobre improviso, mas o futebol de Haaland é mais sobre repetição, sobre leitura e principalmente sobre execução. E talvez isso incomode, porque o futebol para muitos se tornou uma experiência estética antes de ser competitiva. É como se nós transformássemos a eficiência num defeito. E a partir disso, queremos que um jogador de 1,95 m de altura crie jogadas, drible 4, 5 defensores, dê passes extravagantes e aí sim marque os gols que ele marca. Mas o que provavelmente torna Haaland tão incompreensível é a simplicidade. E por não ser tão participativo dentro do jogo, parece que sempre precisamos reduzir ele. Ele é só físico, é só força, é só velocidade. Como se ele não precisasse treinar finalização, como se ele não precisasse ter o timing correto para não ficar impedido no meio da defesa. E com isso parecemos sempre reduzir Haaland a apenas só o necessário, sendo que ele faz o necessário muito bem feito. Afinal, nenhum jogador marca 50 gols numa temporada por acaso. Inclusive deve ser por isso que o atacante do seu time deve estar uns 3 meses sem marcar um gol, né? Pois é. Mas o ponto é que ele transformou a função do camisa 9 em uma coisa simples novamente. E talvez o grande problema seja essa necessidade constante de um espetáculo, mesmo quando o jogo já está resolvido. Mas se entendermos de que Haaland não joga para dar espetáculo, e sim para resolver o jogo, talvez passemos a olhar esse atacante
atacante com uma capacidade ímpar de marcar gols de uma forma totalmente diferente.